Boa noite a todos. Quero agradecer a todos os inscritos pela paciência que têm nos prestigiado. Esta não é minha fonte de renda, mas sim um sonho que aos poucos vem tomando forma graças à participação de cada um. Bem, vamos a mais um relato que chegou até nós. Se gostarem, deixem um like e comentem. Esse curioso caso de lobisomem ocorreu na cidade de Socorro, interior de São Paulo, em 1994. Conta a história que um jovem que no anoitecer foi de bicicleta até a casa de um amigo. Chegando lá, havia alguns garotos brincando na rua, e a irmã de seu amigo apareceu perguntando: "Quem tem coragem de ir até a venda para telefonar para meu namorado?" Essa venda ficava a uns 6 quilômetros de distância de onde estavam, e a moça estava preocupada com seu namorado, que foi comprar uma moto. Já havia escurecido e ele ainda não havia voltado, lembrando que naquele tempo não havia celular ou internet, e nem como as pessoas informarem a sua localização. Então o jovem corajoso disse: "Eu tenho coragem." Nisso, todos olharam espantados para ele e perguntaram: "Você tem coragem de passar pela ponte?" E o jovem perguntou: "O que tem essa tal ponte?" Mas eles nada disseram. O jovem pegou algumas fichas para telefonar e foi com sua bicicleta e uma lanterna para iluminar o seu caminho. Durante o percurso, sua lanterna começou a falhar e de repente apagou, deixando ele no escuro. Ele chegou até uma igreja e logo viu a tal ponte que ficava ao lado. Ele olhou e não viu nada, apenas a água do rio passando entre as pedras. Desceu a ponte e continuou até a venda. Lá, telefonou para o namorado da moça e depois voltou. Para seu azar, as pedras do caminho furaram o pneu da bicicleta. Aí começou ele a ficar com medo. Mas o pior estava por vir. Ao se aproximar novamente da ponte, notou que havia uma luz embaixo dela. Chegando mais perto, percebeu que a luz era feita por velas, que formavam um círculo, e no meio havia uma coisa assustadora, que lembrava um lobisomem. Era um grande cão monstruoso, porém completamente desprovido de pelos. Ele empurrou rapidamente a bicicleta para sair dali, mas acabou chamando a atenção daquela coisa que soltou um rugido ensurdecedor e foi em sua direção. Ele começou a correr, empurrando a bicicleta sem olhar para trás. Os pedais giravam e acertavam seu tornozelo, que começou a sangrar. Enfim, conseguiu se distanciar do ser que aos poucos foi parando de o perseguir, chegando à casa de seu amigo com a perna ferida. A irmã de seu amigo apareceu e ele deu o recado, mas ninguém perguntou da ponte. Com certeza sabiam que algo assustador havia acontecido por lá. Se gostaram, deixem seu like, comentem, curtam e compartilhem. Até a próxima. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal. Peguem a pipoca, sentem-se, porque é hora do conto do lobisomem. Perseguido por um lobisomem. Havia um homem chamado Lucas, que sempre teve interesse em lendas e histórias sobrenaturais. Certa noite, enquanto caminhava sozinho pela floresta, ele ouviu um uivo estranho e sinistro, vindo de dentro da mata. Curioso e um pouco assustado, Lucas seguiu o som e se deparou com um lobisomem. O animal o olhou fixamente, com seus olhos amarelos, e emitiu um rosnado feroz. Lucas, completamente paralisado, não sabia o que fazer. O lobisomem então se aproximou lentamente do homem e começou a lhe farejar. Lucas não conseguia se mexer. Aqueles olhos amarelos o paralisavam. Diferente do que dizem, o lobisomem não fedia carniça, mas sim cheirava como um cachorro. Enquanto era farejado, Lucas pôde ver as enormes presas do ser.
Um frio corria por toda a espinha, enquanto seu sangue gelava. Lucas sentiu o gélido toque da morte acariciar sua face. O lobisomem acabou de farejá-lo, então soltou um uivo, fazendo Lucas perder os sentidos. O homem acordou na manhã seguinte, com os raios do sol tocando sua face. Estou vivo, pensava ele enquanto corria, saindo da floresta. Desde aquele encontro, Lucas não conseguia mais dormir direito. Ele tinha pesadelos terríveis todas as noites. Ele começou então a pesquisar tudo o que podia sobre o lobisomem e descobriu muitas lendas e histórias sobre essas criaturas. Hoje em dia, Lucas ainda jura que encontrou um lobisomem na floresta e que essa experiência mudou sua vida para sempre. Porém, muitas pessoas acreditam que Lucas foi apenas vítima de sua própria imaginação e que nunca teve um real encontro com o lobisomem. E você o que acha? Lucas encontrou com o lobisomem ou foi apenas uma brincadeira de sua própria imaginação? Minha avó bateu de frente com o lobisomem. Os pais de meu avô paterno moravam em uma roça, em uma cidadezinha de Minas Gerais. Quando minha avó se casou, ela se mudou para o terreno deles. Vocês sabem como é Minas Gerais. Tem muitas casas antigas e é muito comum terem famílias que moram no mesmo terreno, como minha família é assim. Lá é muito comum escutar histórias de lobisomem. História do dia em que minha bisavó viu bem na frente dela o tal ser. Eu nunca conheci minha bisavó. Ela faleceu antes de eu nascer, mas me contam que ela era bem corajosa e não tinha medo de nada. Um dia, lavando a louça bem à noite, escutou um barulho no quintal. Alguma coisa estava fuçando no lixo. A casa de minha bisavó era separada das outras por um muro. Ela não pensou em nada, só abriu a porta para ver o que estava mexendo no lixo. Quando ela abriu a porta, disse que viu uma coisa, meio homem, meio cachorro, que se virou para ela e no susto pulou o muro. Ela disse que era metade homem da cintura para baixo e metade cachorro da cintura para cima, e o ser estava completamente nu, de madeira. Outra coisa bastante falada em minha família é que quando os bebês nasciam, alguma coisa vinha arranhar a janela. Sempre a janela do quarto do bebê. E quando olhavam na manhã, após os arranhados, sempre tinham marcas de unhas nas janelas do lado de fora. Eles diziam: cuidado que o lobisomem gosta de criança recém-nascida. Minha bisavó disse que quando um de seus bebês nasceram, aconteceu com ela, que dava para ouvir alguém respirando do lado de fora. O que vocês acham dessa história? Lobisomens sempre vêm atrás de bebês recém-nascidos, e aqueles que ainda não foram batizados, os famosos pagões? Eu não sei e não quero pagar para descobrir. A todos que acompanharam até aqui, o meu boa noite. Se gostaram, deixem um like e se inscrevam no canal. E até a próxima. Boa noite. Essa é uma história que meu avô contava sobre lobisomens. É a história de Maria. Maria morava com seu marido num sítio, bem no interior, onde uma pequena estrada de chão ligava seu sítio à cidade. Um certo dia, durante a quaresma, seu marido saiu para ir na cidade comprar algumas coisas na venda. Já era tarde da noite e seu marido ainda não tinha voltado para casa. Ela ficou preocupada porque ele nunca demorava,
Maria resolveu ir então até um pedaço da estrada e ver se ele já estava vindo. A noite era de lua cheia e a lua clareava todo o caminho. Caminhando pela estrada, ela avistou algo vindo de longe em sua direção. Pensou ela que fosse seu marido, mas quando a coisa se aproximou mais, viu que estava enganada. Maria se assustou com o que vira. Um bicho muito feio, bicho que ela nunca tinha visto na redondeza. Esse vinha em sua direção. Ela saiu correndo e subiu numa grande árvore que tinha próximo à estrada. Ao olhar para baixo, viu um enorme cão negro tentando subir na árvore. Ela percebeu que aquilo não era um simples cachorro, mas sim um lobisomem. O ser sobrenatural tentou pegá-la, mas só rasgou sua saia amarela, que era comprida. Maria ficou em cima da árvore até de manhã, com medo de descer. Quando o sol começou a raiar, o bicho saiu correndo, desaparecendo. Mesmo assim, Maria ainda ficou algum tempo em cima da árvore, antes de descer. Quando foi para casa, encontrou seu marido dormindo. Ela deitou ao seu lado, confusa com tudo o que acontecera. Porém, algo chamou-lhe a sua atenção. Ela viu entre os dentes do marido fios de sua saia amarela. Maria teve certeza que aquela criatura que viu na noite passada era seu marido. Bom, este é o meu primeiro relato. Tenho um amigo que uma vez estava sentindo muita dor na coluna. Eu costumo chegar por volta da meia-noite do trabalho. Chego e entro logo no Facebook. Em uma dessas vezes, ele me viu online e perguntou se eu tinha algum remédio para a dor. Afirmei que sim, e como moramos próximos, me ofereci para levá-lo no UPA. Mas ele disse que tomaria o remédio e, caso não melhorasse, ele aceitaria. Isso era por volta das 2 da manhã. Pedi para que ele viesse buscar o medicamento em minha casa. Ele disse que viria sim, mas ia demorar um pouco, por causa que não estava conseguindo andar ligeiro. Quando ele chegou no portão da minha casa, me mandou uma mensagem. Fui entregar o remédio e nessa hora apareceram uns 10 cachorros latindo muito, em um lado do meu quintal, pois aqui é tudo aberto. No fundo, os cachorros estavam acuando algo gigantesco, que pela sombra tinha quase 2 metros de altura. O rosnado era tão forte que me desesperei completamente. Meu amigo chorava tanto que nós achamos que iríamos morrer aquela noite. Eu não sabia o que fazer, pois para mim o que os cachorros cercavam era um lobisomem. Tive que segurar meu amigo nos braços, pois ele travou, e eu estava praticamente sozinha. Em um certo momento, o meu cachorro, que eu mantinha dentro de casa à noite, conseguiu sair e foi em cima da criatura. O coitado apanhou tanto que ficou sem 2 dentes. Nesse momento, eu segurei meu amigo forte e comecei a correr com ele. Entramos dentro de casa e eu não tive coragem de ver o que era aquilo. Só sei que, mesmo em risco, meu cachorro, junto com os outros, colocou aquilo para correr. E eu tive certeza que existem muitas coisas nessa terra que a gente desconhece. Se chegaram até aqui, deixem seu like, comentem. Se gostaram, inscrevam-se no canal. Boa noite e até a próxima. Boa noite a todos do canal. Eu acompanho muitos canais de terror e já mandei meu relato para alguns. Então, resolvi contribuir aqui também. Não espero que acreditem em mim, mas peçam que ouçam atentamente cada palavra de um lobisomem. Isso mesmo, eu sou um lobisomem, ou melhor, uma lupina. A pior parte é sempre a transformação. A dor é insuportável.
e só quem tem um coração forte sobrevive a ela. Lembro a primeira vez que me transformei. Foi no meu aniversário de 15 anos. A lua estava plena no céu. Fiquei inquieta o dia todo. Todos os sentidos super apurados. Eu instinto me guiando a lugares solitários. Saí do colégio às 6 da tarde e, ao invés de pegar o caminho de casa, me lembrei pela mata à beira de um rio que cortava minha cidadezinha. Caminhava sem sentir meu corpo. A consciência ia e vinha entre ondas de dor insuportáveis. E numa dessas visões, pude ver 2 vagabundos entre as árvores me seguindo. Certamente pensaram que eu estava drogada. "Esconda-se!" gritou uma voz no meu ouvido. Me atirei para dentro de um cavaco de terra no barranco, coberto por samambaias. Eu mordi os lábios para não gritar, enquanto a mutação se completava. O sangue em minhas veias fervia, borbulhava e explodia no meu cérebro com uma força de uma bomba atômica, fazendo que um ódio crescente se expandisse em meu peito e pusesse em minha boca o gosto de sangue fresco, tão perto de mim. Quando finalmente me levantei na forma de lobo, ou melhor, de uma imensa luda, com mais de 2 metros de altura, me pus sobre as patas traseiras e, inclinando a cabeça para trás, enchi o peito e uivei, pondo nesse uivo todo o prazer de estar viva e poder caçar. Não existem palavras que definam a sensação de quando a dor passa e a fome toma o seu lugar. Num salto deixei o barranco e apareci na frente dos 2 homens que me seguiam. Ainda não tinha prática de caçada, então não perdi tempo. Fechei minhas garras na cabeça de um, perfurando seu cérebro, o matando na hora, enquanto segurava o outro pela garganta. Comecei a devorar o primeiro, me reservando o prazer de deixar o outro assistir. Ele tremia, chorava, se urinou todo, então desmaiou. Covarde! Me negou a emoção de ouvir seus gritos. Terminei então minha primeira refeição como lobisomem e deixei o instinto me guiar. Caminhei pela mata durante a noite toda e, ao amanhecer, avistei uma pequena cabana. Me dirigi a ela e só deu tempo de entrar e a transformação recomeçava. Porém agora me trazendo a forma humana. Olhei em volta preocupada. A cabana não estava abandonada. Foi então que ouvi uma voz familiar atrás de mim e me virei rapidamente. Vai, toma um banho para tirar esse sangue e depois descanse. Essa foi apenas a primeira noite. Era meu irmão. Ele me explica que essa cabana é nossa, nosso refúgio depois de noites de caça. Fiz o que ele havia me dito, e quando caí na cama, simplesmente desmaiei. Precisava descansar para a próxima caçada. A todos que chegaram até aqui, meu muito obrigado. Aos novos inscritos, é um prazer tê-los conosco em nosso playground. Se gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal. Cada like, cada comentário e cada inscrito novo
nos dá mais motivação para trazer a vocês relatos que nos chegam. E quem sabe logo, contos para ouvir enquanto balançam no nosso playground. Até a próxima. Olá, quero agradecer de coração a todos que pararam por um momento para apreciar o nosso trabalho. E a vocês que se inscreveram, não tenho palavras para descrever o que sinto. A todos, meu muito obrigado. Carla era uma jovem aluna que trabalhava em um bar para pagar seus estudos. Um dia, um jovem de aparência desalinhada entrou no bar, pediu um café, pegou uma moeda antiga e cochilou à mesa. A noite se aprofundou e o gerente queria expulsá-lo, mas Carla intercedeu. Está muito frio lá fora. Certamente ele não tem onde passar a noite. Eu não ligo. Se você quer, leve-lo para sua casa, respondeu o gerente. Ela acordou gentilmente o jovem e pediu que ele saísse. Ele saiu sem perceber que ela havia colocado uma nota de 10 reais em seu bolso. O bar fechou e Carla, como ela não tinha dinheiro para o táxi, optou por caminhar até sua casa. Estava frio, foi então que alguém começou a segui-la. Ela podia ouvir seus passos. Ela andava o mais rápido que podia. Estava tudo escuro e uma neblina fina cobria a rua. A jovem não podia pedir a ajuda de ninguém. Carla viu então um bar aberto. Ela entrou pensando em ligar para a amiga para buscá-la em seu carro. O bar estava vazio. Apenas uma jovem mulher limpava o balcão. Carla então explicou-lhe sua situação. Eu entendo que você está com medo. Se você quiser, pode passar a noite no meu apartamento, que fica nas proximidades, disse a jovem mulher. Não, vou ligar para minha amiga, respondeu Carla. Mas então ela não encontrou o telefone celular da amiga e não sabia seu número de cor. Vendo o desespero da jovem, a garçonete ofereceu novamente o apartamento. Carla então aceitou. A mulher parecia muito gentil com ela. Vou ver se está tudo em ordem na despensa e depois vamos embora, disse a garçonete. Pouco tempo depois, elas deixaram o bar e após andarem algumas quadras, chegaram a um prédio em ruínas. Carla olhou surpresa para ela, mas a mulher disse que, embora ele parecesse velho, não era ruim por dentro. Elas entraram e tudo parecia em ruínas, porém Carla não teve tempo de dizer mais nada, quando o homem emergiu da sombra e lhe agarrou com força, cobrindo sua boca. A garçonete começou a sorrir. Ironias da vida. Por fugir de um garoto mau, você caiu nas mãos de outro pior. Ele é meu irmão gêmeo e gosta de doces como você. Liguei para ele enquanto fui à despensa. Ele fará amor com você e eu vou olhar, o que eu gosto muito. Porém, sinto pena de você, Carla. Não podemos deixar testemunhas, disse a garçonete, com um olhar macabro. Então o homem arrastou Carla para dentro, pronto para lhe molestar. Mas então algo aconteceu. Dentro da escuridão, um enorme lobo preto com os olhos cor de sangue emergiu. A garçonete, quando viu, fugiu aterrorizada. O irmão jogou Carla em um canto e encarou a besta, puxando uma navalha. Porém, um lobo gigante não é o mesmo que uma garota indefesa. Então, antes que um homem pudesse impor algum perigo ao lobo, ele caiu com a garganta destroçada. Carla, ao ver a cena, desmaiou de pânico. Os raios de sol que entraram pelas ruínas do prédio acordaram Carla. Aos poucos, ela recuperava a consciência. Ao seu lado estava um cadáver do gêmeo em uma poça de sangue. Porém, o lobo havia desaparecido. Carla viu em um canto 2 papéis sobre um fragmento de pano. Um era uma nota de 10 reais e o outro um pedaço de papel onde estava escrito:
Desculpe-me por ter seguido você ontem à noite, mas queria devolver sua passagem. Os lobos não precisam de dinheiro. Era uma noite escura e silenciosa na pequena vila de Vale da Lua. A lua cheia lançava uma luz pálida sobre as ruas vazias, enquanto uma brisa gelada sussurrava pelos becos sombrios e estreitos. No entanto, o silêncio era rompido pelo som de passos apressados, ecoando pelas ruas de paralelepípedos. Lucas, um jovem camponês da vila, estava voltando para casa após uma longa jornada de trabalho no campo. Seu coração batia forte enquanto ele tentava ignorar os sussurros sinistros dos moradores sobre o lobisomem que assombrava a região. A cada passo, Lucas sentia como se algo o observasse das sombras. Ele apertou o cabo da sua enxada em sua mão com firmeza e apressou o passo, desejando estar em casa antes que o medo tomasse conta de seu ser. Quando ele finalmente alcançou sua modesta cabana de madeira, suspirou aliviado e trancou a porta com cuidado. No entanto, a sensação de que não estava sozinho persistia. A madeira rangia e estalava sobre os ventos noturnos, criando uma sinfonia assustadora. Lucas acendeu uma vela, mas a chama tremeluzente não era páreo para as sombras que pareciam dançar pelas paredes. Foi então que ele ouviu um uivo profundo e aterrorizante vindo de fora. Seu coração congelou no peito e ele se aproximou da janela com medo de olhar. Na luz fraca da lua cheia, ele viu uma figura monstruosa, metade homem, metade lobo, erguendo-se sobre suas patas traseiras. O lobisomem estava ali, com olhos vermelhos brilhantes que pareciam atravessar a alma de Lucas. Sem pensar, ele agarrou um pedaço de madeira e o atirou pela janela, na direção da criatura, que rosnou de dor ao ser atingido. Isso deu tempo a Lucas suficiente para fugir pela porta dos fundos. Ele correu o mais rápido que pôde. O som de passos pesados e garras, rasgando o solo, ia logo atrás dele. O lobisomem estava determinado a pegá-lo. Lucas mal conseguiu chegar à casa do velho sábio da vila, que tinha fama de conhecer os segredos do sobrenatural. O sábio rapidamente murmurou encantamentos antigos e lançou um amuleto de prata em direção ao lobisomem, que gritou de agonia enquanto o metal queimava sua pele. A criatura recuou, uivando e finalmente desapareceu na escuridão da noite. Lucas agradeceu ao sábio, sabendo que tinha escapado por pouco de um destino terrível. Ele nunca mais subestimaria as histórias de lobisomem e a escuridão que as escondia. A partir daquela noite, ele nunca mais caminharia sozinho sobre a lua cheia, pois sabia que o terror poderia sempre espreitá-lo das sombras. Na noite mais escura do mês, quando a lua estava oculta por nuvens espessas e o vento uivava como presságio, uma jovem chamada Sofia encontrava-se no coração de uma densa floresta. Ela estava a caminho da casa de sua avó, que vivia isolada nas profundezas daquela floresta. Mas o mau tempo a havia atrasado. Enquanto seguia o estreito caminho de terra, o medo a envolveu. A floresta parecia diferente naquela noite, mais sombria e ameaçadora. Cada galho quebrado sob seus pés a fazia saltar de susto, e o vento sussurrava segredos obscuros em seus ouvidos. Sofia continuou a caminhar, mas então ouviu um uivo distante que a fez parar. Ficou paralisada de terror, pois sabia que a floresta abrigava lendas de homens que se transformavam em noites de lua cheia.
Os cabelos da sua nuca se enriçaram quando o uivo se aproximou, tornando-se mais alto e sinistro. Sem hesitar, ela começou a correr, mas o som de passos atrás dela a fez perceber que não estava sozinha. Algo a perseguia, algo feroz e faminto. A respiração de Sofia era entrecortada enquanto ela se esforçava para fugir, mas a criatura estava ganhando terreno. De repente, um vulto gigantesco surgiu dos arbustos à sua frente. Era o lobisomem. Sua figura era aterrorizante. Seus olhos brilhavam em um vermelho gutural. Seus dentes afiados brilhavam à luz fraca, e garras letais estavam prontas para a caça. Sofia mal tinha forças para continuar, mas ela não desistiria sem luta. Com uma força interior que nem mesmo sabia que tinha, ela pegou um galho caído e arremessou na direção do lobisomem. Ele rosnou de dor quando o galho atingiu seus olhos, o distraindo o tempo suficiente para me permitir que Sofia ganhasse algum espaço. Ela correu o mais rápido que suas pernas permitiram, guiada apenas pela luz fraca de sua lanterna. A perseguição continuou por um tempo agonizante, mas finalmente o uivo do lobisomem se afastou e se perdeu na escuridão da floresta. Exausta, Sofia finalmente chegou à casa de sua avó, onde encontrou abrigo e segurança. Ela nunca esqueceria daquela noite aterrorizante na floresta, nem as histórias sobre lobisomens que ouvira quando era criança. Ela sabia que, naquela noite, tinha escapado por pouco de um destino terrível, nas mãos de uma criatura que era metade homem e metade lobo, e completamente faminta. Se você chegou até aqui, o meu muito obrigado. Deixe seu like, comente. E se gostou do conteúdo, inscreva-se no canal. Até a próxima. O Lobisomem de Águas Lindas. Boa noite a todos do canal. Aqui nesse relato, vocês podem me chamar de Kleber. Obviamente, esse não é o meu nome verdadeiro. Não posso revelar minha verdadeira identidade, porque trabalho em um órgão federal e também por motivos de chacota de algumas pessoas devido a uma experiência sobrenatural que eu tive e que não houve testemunhas. Eu tenho hoje 54 anos, sou casado e tenho filhos. Eu sempre fui um homem muito religioso. Eu fazia muito evangelismo, principalmente para moradores de rua, que viviam em rodoviárias e que vivem dentro das matas, da Asa Norte, em Brasília. Me dediquei a fazer isso por muitos anos, mas no ano de 2021 eu tive uma experiência sobrenatural em cima do teto de minha casa que mudou a minha vida para sempre e tem me perturbado até os dias de hoje. Tudo aconteceu na atual cidade em que vivo, aqui em Águas Lindas de Goiás, em um bairro chamado Jardim Paraíso. Eu moro perto da garagem de uma empresa de ônibus. Eu tenho um cachorro que se chama Salsicha, e todas as noites, comumente, ele dorme do lado de fora da casa. Mas, quase chegando no mês de maio, eu comecei a colocar o Salsicha para dormir dentro de nossa casa. Geralmente eu fazia isso de madrugada, pois a temperatura baixava drasticamente. Antes de eu colocar o Salsicha para dentro de casa, eu acendia a luz da frente da casa. Porém, não havia luz no corredor que dava para os fundos de minha residência. Então, quando eu ia pegar o meu cachorro, eu ficava alerta, mesmo a casa tendo muros com quase 2 metros de altura e um portão de ferro. Eu ficava com receio de alguém tentar me atacar desprevenido ou invadir minha casa, pois a parte dos fundos era um breu total, e quando eu saía de madrugada, eu carregava uma chave de fenda para me defender de um possível ataque. Certa noite, minha esposa estava fazendo cestas para o Dia das Mães. Me lembro que eram 2 horas da madrugada. Eu saí para pegar o meu cachorro
e entrei de novo para dentro da casa e tranquei todas as portas de minha residência. Me lembro que após uns 5 minutos que eu coloquei o meu cão para dentro de casa, eu escutei algo se chocar violentamente contra a porta. Na hora, a minha esposa e meus filhos de 9 e 11 anos ficaram todos paralisados e assustados, inclusive eu. Me lembro que era uma noite de lua nova. A princípio, eu não queria abrir nenhuma porta ou janela, porque eu temia que fosse um bandido. Eu temia que ele pudesse estar com uma arma de fogo e me rendesse na hora que eu saísse para fora. Eu fiquei esperando outra pancada, e se acontecesse novamente, eu iria chamar a polícia. Mas depois disso, nada aconteceu. Eu achei aquilo bem estranho. Se fosse um ladrão, com certeza iria dar outra pancada para tentar invadir a casa. Mas, como disse, nada aconteceu. Naquela noite, ninguém mais conseguiu dormir. Depois de alguns dias, eu comecei a fazer pesquisas na internet e comecei a suspeitar que um lobisomem fosse o responsável de ter dado aquela pancada na porta de minha casa. Muita gente pensou que eu estava sendo precipitado em minha conclusão, mas algo bizarro aconteceu e confirmou que eu não estava errado. No dia 11 de abril, o vizinho que mora em frente à minha casa estava fazendo aniversário. Ele estava completando 15 anos. Logo, muitas pessoas apareceram para festejar com ele naquele dia. A festa aconteceu à noite. As horas foram passando e pouco a pouco as pessoas foram indo embora. Um detalhe importante a ser mencionado é que a casa do meu vizinho, por ser um pouco elevada, torna possível ver a frente da minha casa, quase que por completo. Já na madrugada do dia 12, por volta de 1h30 da manhã, esse garoto, que era o aniversariante, junto com 4 amigos da mesma idade, decidiram brincar de estátua. Acho que muitos de vocês conhecem essa brincadeira. Eles decidiram ir para a garagem e brincar dentro do carro do pai do aniversariante. Quando eles estavam dentro do carro, da garagem, eles puderam ver uma criatura. Eles viram um tipo de cachorro muito grande e peludo, com aspecto que não era o normal, nem mesmo para um cachorro de grande porte, como um Doberman, por exemplo. O que eles viram foi algo muito maior e aterrorizante que isso. Eles viram aquela criatura em cima do telhado da minha casa. O telhado da minha casa tem uma parte de laje e outra de telha colonial. Talvez devido a isso, eu não escutei nada naquela noite. Os garotos disseram que aquele bicho andava de 4 sobre o meu telhado. Depois de um certo tempo, ele desapareceu na escuridão. Provavelmente pulou para a casa do meu vizinho. Naquela mesma madrugada, outras coisas estranhas aconteceram. Aquele garoto e seu pai relataram que escutaram pisadas de algum animal que parecia ser bem grande e outros barulhos estranhos. O meu vizinho chegou até mesmo a sair de casa armado com uma faca para verificar o que era, mas não viu nada. No dia seguinte, eu pude ver algumas evidências de que alguém ou algo esteve rondando a minha casa, pois eu tenho uma planta grande, um pé de boldo especificamente que estava amassado, como se alguém estivesse sentado em cima. Eu não tenho dúvidas de que aquilo era um lobisomem, o mesmo que deu uma patada na porta de minha casa. E os 4 garotos confirmaram a minha suspeita, após pesquisarem muito na internet. Muitas outras coisas estranhas continuam acontecendo, mesmo nesse ano de 2022. Quando chega perto da meia-noite, o meu cão fica meio... E os cães da vizinhança, quando chega a época de lua nova, latem ferozmente de madrugada, como se estivessem brigando com algo. Hoje eu não tenho dúvidas que essa criatura existe. Tirem suas próprias conclusões e rezem para que essa criatura não apareça um dia na sua casa à noite, pois hoje, nem mesmo na cidade, estamos livres de criaturas sobrenaturais. A todos que ouviram o relato até aqui, meu muito obrigado. Se gostaram, deixem um like, comentem e se inscrevam no canal. Olá a todos os inscritos. Obrigado
por fazerem parte desse sonho. Sejam todos bem-vindos. Bem, vamos aos relatos desta noite. Boa noite. Esse relato é de quando eu morava em Campinas com meu avô. Ele disse que apareceu um animal na mata e foi fazer uma caçada atrás do tal animal, que ele dizia ser um lobisomem. Eu, com 8 anos de idade, como era curioso, fiquei em casa mexendo nas coisas de meu avô até ele voltar. Eu tinha um costume feio de pegar os cruzados da guaiaca de meu avô. Sempre fui um moleque, espoleta e curioso. Não me contentando em mexer em suas coisas, resolvi sair. Já era 7 horas da noite e nada de velho voltar. Peguei um pônei que eu montava e fui pela estrada tentando encontrar meu avô. Sem sucesso, não ouvi e nem vi nenhum rastro seu. Então esperei mais um pouco e nada. Resolvi então voltar para casa. E chegando, acendi o fogão a lenha para aquecer o ambiente. Era inverno e estava fazendo 3 graus negativos. Então eu saí mais uma vez na rua para ver se meu avô estava voltando. Foi então que vi de longe uma luz de lampião ofuscada. Nesse meio tempo ouvi gritos e relinchos de cavalo. Era meu avô, todo ensanguentado e com muitos arranhões pelo corpo, dizendo: "Eu acabei com ele." Eu disse: "Acabou com quem, vô?" Quando ele me respondeu: "Acabei com o lobisomem." Ele disse que ter caído do cavalo quando se topou com a fera. Pegando sua espingarda, deu 2 tiros no peito da criatura, que rolou e caiu na beira de um rio, desaparecendo. Nunca mais ouvimos falar da tal fera que havia aparecido na mata. E por coincidência, ou não, um homem em situação de rua que ficava na praça em frente à igreja também desapareceu. Boa noite. Hoje vim contar uma história verídica que aconteceu com minha mãe. Bom, ela morava na época em um sítio com meu pai e meus irmãos. Meu pai sempre gostava de ir na igreja, em um povoado que ficava bastante longe. Ele sempre ia a pé e as pessoas começaram a alertar para que ele não fosse mais, pois estava correndo um boato que um homem que morava próximo ao caminho que ele pegava se transformava em lobisomem. Um dia meu pai saiu para o culto e minha mãe ficou em casa com meus irmãos. Por volta da 1 da madrugada, ela começou a ouvir barulhos de passos e rosnados atrás da casa. Maninha ficou muito assustada e não teve coragem de ver o que era. Ficou também muito preocupada com meu pai, que vinha sozinho pela estrada. Ela então foi para o seu quarto e começou a orar, pedindo a Deus que protegesse o meu pai, que graças a Deus chegou bem. Ela perguntou se ele tinha visto algo, mas ele falou que não. Pela manhã, como era tempo de chuva, o quintal estava com lama. E ela viu marcas de pegadas de pés enormes em linhas grandes. Ela não tem certeza até hoje de que se tratava de um lobisomem, mas confessa que foi a pior noite de sua vida. Olá a todos, eu me chamo Bruno e tenho 46 anos. Hoje moro em Santa Inês do Maranhão, mas sou natural de Fortaleza. Desde que saí de minha cidade natal, eu sempre fui visitar minha família. E como tenho carro próprio, era comum, a cada 3 meses, eu ir visitá-los.
E foi em uma dessas idas que acabei me encontrando com o lobisomem. Eu sempre acreditei em histórias de lobisomens, mas nunca achei que fosse acontecer comigo. Mas isto estava perto de mudar. Era agosto de 2008 e eu já estava quase chegando em Fortaleza. Foi quando eu fiz uma parada em um posto de Piripiri para tomar um café para despertar. Era lá pelas 2h30 da madrugada, quando cheguei ao posto que ficava na beira da estrada, no meio do nada. Mas o posto que parei estava próximo à cidade de Piripiri. Parei o carro no estacionamento e fui ver se a lanchonete estava aberta. Só que estava tudo fechado. Todas as luzes do posto estavam ligadas, mas não tinha ninguém ali. Até que vi uma pequena janela de vidro e chamei: "Ei, tem alguém aí?" E nada de alguém me atender. Aquilo estava muito estranho. Eu já ia saindo dali. Foi então que ouvi uma voz meio que sussurrada na janela de vidro: "Entra aqui dentro. Entra aqui dentro." Tomei um susto e me virei. Era um frentista. Ele abriu a porta que tinha ao lado da janela e eu entrei. Depois que eu entrei, ele continuou olhando pela janela, como se estivesse vendo se vinha alguém. Eu comecei então a lhe fazer um monte de perguntas. "É isso, macho? O posto está aberto ou não? Ali está dizendo que é 24 horas, viu?" Ele, olhando ainda pela janela, pediu para eu fazer silêncio e ficou olhando de um lado para o outro do posto, como se procurasse algo. Mas depois de um tempo ele fechou a janela e falou: "O posto está aberto sim, mas está com umas 3 noites que vem um lobisomem atacar quem chega aqui. Eu não sei como o bicho não pulou para te atacar." E que aquilo fosse uma brincadeira e comecei a rir. Então falei: "Deixa de conversa, homem. Não tinha ninguém lá fora e tu tá com medo de trabalhar sozinho essas horas?" Quando fechei minha boca, eu escutei um grito muito alto e grosso. Parecia um porco misturado com um uivo. Aquilo gelou minha espinha. Eu perguntei ao frentista: "Que foi isso?" Ele então me respondeu: "Tô te dizendo que tem um lobisomem que vem aqui toda noite atormentar a gente? Tô te dizendo que tem um lobisomem que vem aqui toda noite atormentar a gente?" O outro frentista deixou até de trabalhar aqui porque o bicho o seguiu até sua casa. Depois que ele me falou aquilo, ele foi, desligou a luz e abriu uma pequena janela e me chamou: "Olha ali, perto da cerca, bem de trás do teu carro. Tu tá vendo?" Eu fui e olhei, e tinha um bicho preto que parecia um urso, mas era muito magro. Seus olhos eram amarelados, as pernas dele pareciam que estavam quebradas, sem contar as orelhas dele. Eram grandes e tinha um focinho parecido com um porco misturado com um cachorro. Ele parecia que estava cansado por causa da respiração ofegante. Ele estava andando de um lado para outro, como se estivesse esperando para atacar quem chegasse perto. Depois que vi aquilo, eu travei. Não podia acreditar no que estava vendo. O frentista fechou a janela e falou: "É bom tu passar a noite aqui, porque aquele bicho pode te atacar." Eu só concordei e fiquei lá, dentro da lanchonete, preso com o frentista a noite toda. E aquilo lá fora gritando. Quando eram umas 4h50 da manhã e já estava começando a amanhecer, eu saí da cabine do frentista e segui meu caminho para Fortaleza. E no caminho fui pensando:
E se aquele bicho tivesse me atacado, eu não estaria mais aqui. Por pouco eu sobrevivi àquilo. Até hoje eu nunca entendi por que aquilo estava atacando aquele posto. Nunca mais parei naquela região. E hoje, quando passo por perto, eu vou o mais rápido possível. Vai que o lobisomem me ataca. A todos que chegaram até aqui, o meu muito obrigado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Boa noite. Boa noite. Vou contar o meu relato. Na época, eu tinha uns 12 anos de idade. E na minha casa trabalhava uma senhora que tinha muitos filhos. Ela ajudou minha mãe por muitos anos. Nós sempre íamos na casa dela brincar. E um dia, quando fomos, vimos que na porta da casa dela estava toda arranhada, uns arranhões bem profundos. Perguntei o que era e ela nos contou que em noites de lua cheia, um lobisomem ia até a casa e tentava entrar. Eu não acreditava que existia tal coisa, até ir dormir na casa dela e passar pela experiência mais assustadora que já passei. A coisa era horrível. Batia e arranhava a porta. Nós olhávamos pela fresta da janela e o que vi foi de me deixar sem dormir por alguns dias. Era um cachorro gigante. Rosnava e tinha olhos vermelhos. Desde ali eu passei a acreditar. Foi assustador e nunca mais quis dormir fora de casa. Gente, quando pequena, morávamos numa fazenda, eu e os meus 6 irmãos, no norte. O pessoal tem o costume de noite de lua cheia sair para visitar os amigos. Também tínhamos o costume de quando alguém estava doente, todos se reunirem para rezar junto ao doente. Numa dessas noites de lua cheia, minha tia me chamou para ir com ela rezar por uma senhora que se encontrava acamada. Resolvi ir com ela. A estrada era uma trilha. Caminhamos e estava indo tudo bem, quando eu olhei e vi um animal muito estranho que estava sob 2 patas, na cerca bem do lado da casa onde morava uma senhora viúva. Nós conhecíamos muito bem essa senhora, pois eu e meu irmão a ajudávamos com pequenos serviços. Em troca, ganhávamos balas e algumas moedas. Bom, voltando ao animal estranho. Ele era enorme, peludo, lembrava um pouco um cavalo. Ele nos olhou e ficou estático. Eu, morrendo de medo, grudei na cintura da minha tia e perguntei o que era aquilo. Minha tia respondeu o seguinte: ande mais rápido, o que você puder. Eu fiz o que ela mandou, fomos fazer a visita, fizemos a oração e eu, pensando na volta, pois teríamos que fazer o mesmo caminho. Minha tia pediu então para um rapaz que nos acompanhasse até a casa. Ele foi empurrando o cavalo, no qual voltaria. Depois, a volta foi tranquila, não vimos a coisa estranha. Daí, passou uns dias, eu e meus irmãos, doidos para ganhar uns doces e umas moedinhas, fomos à casa da senhora e nada dela aparecer. A casa estava toda fechada e nem sinal da viúva. Passando o tempo, os moradores resolveram abrir a casa dela. Qual foi nossa surpresa? Só tinha ossos dela em cima da cama. Estranho que estavam todos espalhados pelo quarto. As janelas e portas tinham marcas de arranhões. Todos diziam que o lobisomem tinha comido. Moral da história: o que vimos naquela noite era simplesmente um lobisomem, o mesmo que supostamente comeu a senhoria. Hoje em dia não moro mais no interior, no meio do mato, graças a Deus. A todos que acompanharam até aqui, meu muito obrigado. Se você gostou do nosso trabalho, se inscreva, deixe o like e comentem. Isso ajuda muito no engajamento do canal. Boa noite e até a próxima.
Olá a todos. Aos inscritos, muito obrigado por estarem conosco neste play, que gradativamente vai crescendo. E a todos que pararam por um instante para nos ouvir, fiquem conosco. Se você tem um relato, seria uma honra narrá-lo. Envie nosso e-mail, ele vai estar fixado no primeiro comentário. Bem, vamos ao relato. Este relato foi-me contado por um velho peão. Em seus olhos podia-se ver a tristeza dos velhos tempos que não há mais de voltar, onde a vida era dura, porém divertida, e a gente mantinha o contato com a natureza, me disse ele. Ele se lembrava com saudade dos tempos que atravessava as pradarias em comitivas, levando as boiadas e dormindo ao relento, deitado em seus baixeiros em volta de fogueiras, tendo o firmamento como telhado. Hoje as estradas de terra foram trocadas por rodovias e os cavalos que usávamos para guiar as boiadas foram trocados por motores a diesel. Em meio à nossa conversa, em tom de ironia, brinquei com o velho. Peão que era bom, tudo isso, mas tinha assombração também. E o velho riu, me dando de ombros, e respondeu que tinha mesmo, que o mato era foda e às vezes topavam com coisas inexplicáveis. Por um instante, ele fez um silêncio tentando recordar de algo para me contar. Seus olhos olhavam para o nada. Ele procurava na memória alguma história. Então resolvi perguntar sobre o lobisomem. Quando você andava em comitiva, topou com algum? Questionei. E o velho olhou para mim e disse, esse bicho, se é que é bicho mesmo, é um que eu não gosto nem de falar. Mas mesmo assim, ele contou sua experiência um tanto curiosa. Segundo o velho peão, era o fim da primeira metade do século XX e o começo da segunda metade. Nos anos 50, para ser mais preciso. O velho peão, que naquela época era um jovem, participou de muitas comitivas que passavam ali pelo sul de Minas Gerais, em direção ao Ouro Fino. Quando apeávamos em pouso nas terras mineiras, era festa garantida. Os mineiros eram sempre acolhedores, as mulheres eram sempre lindas e a comida mineira era sempre boa e todos gostavam de passar por ali e apear a tralha, fazer a cantoria com moda de viola e com sorte namorar um pouco. Mas uma certa vez, disse-me ele, tomamos um rumo diferente. A comitiva passou por um lugar pouco habitado, pouca gente se via. Era algum lugar na zona rural, afastado da cidade. Seguimos para um sítio onde teríamos pouso garantido. O velho não soube explicar onde exatamente era o rumo e o destino daquela vez. Só sabia que era Ouro Fino, mas eles não estavam indo para levar, e sim iriam buscar uma compra de gado, e chegaram no tal sítio para pouso. Mas não era ali o tal destino final, era só pouso mesmo. E um casal morava na casa, e naquele tempo era comum manter uma ala da casa para alugar para a peonada. Chamavam de casa germinada. Uma parede dividia a casa em duas, sob o mesmo telhado, e uma ala não tinha passagem para outra. Mas era possível ouvir tudo que as pessoas falavam de um lado a outro das alas da casa, pois não havia laje, disse-me ele. O casal ficou surpreso com os peões, pois não esperavam a visita. E com certa resistência atenderam a nossa comitiva. Entenderam que os peões aproveitariam a luz da lua cheia para andar à noite, e por isso estavam ali, mas estavam cansados naquele dia para prosseguir viagem. Fui logo perguntando para o casal se eles alugavam a casa para pouso. Só aquela noite, e de madrugadinha já partiríamos. Deixaríamos o aluguel pago. O casal vacilou na resposta. O marido olhou para a esposa e vice-versa. Porém acabaram consentindo, contrariados com o pouso da comitiva. Os peões apearam. Já era fim de tarde e todos estavam cansados. Dissemos que iríamos dormir cedo e não faríamos barulho para não atrapalhar a família da casa. E assim foi. Deu 8 horas da noite, fomos todos dormir e os donos da casa também. Porém, antes do casal se retirar, a mulher nos avisou que se por acaso ouvisse algo estranho, não era para termos medo, pois fosse como fosse, tudo estava sob controle. Assim fomos todos dormir, e cansados, todos rapidamente pegaram nos sonos, menos eu, disse o velho peão. Na época, eu era o mais jovem de todos, talvez por isso era mais resistente.
estava custando a pegar no sono. Tinha peão roncando, e quando se dorme com gente que ronca, é melhor dormir logo, senão depois pena e fica sem dormir. Certa hora da noite, já sendo hora avançada, a claridade da lua se fazia perceber pelos vãos da janela. Havia silêncio total na outra ala da casa germinada, que foi repentinamente interrompido por um arrastar de correntes. E isso me gelou até a alma. Eu era muito jovem e morria de medo de assombração. Me recordei de tudo que a mulher tinha falado. Com o barulho, os outros peões também acordaram. Ficaram todos quietos, só ouvindo. Ninguém se atreveu a falar nada, ou sequer se mexer do lugar. Começamos a ouvir gemidos de dor e em seguida rosnados. Parecia um cão bravo, feroz, e se percebia que era um cão que estava acorrentado. E aos poucos a coisa foi ficando fora de controle. E logo se ouviu a mulher gritar: "Quieto! Ara!" Em seguida se ouviu a mulher tentando conter a fera na paulada. Dessa forma, a peonada pulou da cama. E se perguntavam o que poderia estar acontecendo. E me mandaram escalar a parede da casa e ver por cima o que estava acontecendo na outra ala. Assim, rapidamente, com a força da juventude, subi na parede e vi a mulher espancando na paulada um animal que se parecia com um cão, que acorrentado apanhava em 2 pés. Era o cão do inferno em pessoa ali acorrentado por fortes correntes. Todos entenderam se tratar de um lobisomem e que possivelmente era o marido daquela mulher. Não pensamos 2 vezes, arrumamos as tralhas e no minuto já estávamos todos montados nos cavalos. E mesmo na escuridão simplesmente fugimos. Só com a luz da lua para poder enxergar, resolvemos nos retirar daquele sítio para nunca mais voltar. Já havíamos deixado pago o pouso antes de irmos dormir. Preferimos não nos despedir dos donos da casa, pois briga de casal é melhor ninguém se meter, disse-me rindo, mas sem querer rir de verdade. O velho peão então completou: "Deus o livre e guarde, maldita a hora que fui subir naquela parede. Tive a visão do inferno que nunca mais saiu da minha cabeça." Não se esqueçam de comentar, se gostaram deixe o like e fiquem em nosso playground. Até a próxima.